Pãozinho funcional. Gente, pra quem, porventura, não consegue viver longe de um pãozinho, e assim, eu super entendo, porque é uma delícia. Especialmente também pra quem convive com outras pessoas, convive com crianças, com adolescentes, com homens que não conseguem conviver sem, é importante a gente ter uma receitinha de pão funcional. Na minha particularidade, gurias, assim, digo pra vocês que eu vivo... Meu Deus, 1 ano sem comer pão, se for necessário, porque não me faz falta com todas as outras opções que tem, que eu tenho compartilhado com vocês. Mas, obviamente, eu também gosto. Então, quando tem a opção, a gente faz, tá? Falando sobre o pós, né? Pão prontinho, o que colocar em cima, vamos conversar sobre isso mais à frente, mas tem opções excelentes, inclusive de manteiga, como, por exemplo, a própria manteiga ghee, que não tem proteína do leite e que é uma excelente opção para ser utilizada junto com o pãozinho funcional. Então, vamos começar? 2 ovinhos, então. Vamos quebrar o primeiro aqui. Coloca ali dentro da batedeira. E aqui, o segundo ovinho, tá? Coloca também ali dentro da batedeira. Os 2. Aí, gente, na batedeira planetária, que é essa aqui, a gente tem 3 opções de batedor, tá? Esse aqui é pra quando são massas bem leves, esse aqui é pra quando são massas bem pesadas, e esse é o que eu escolhi utilizar hoje pra esse pão, que não é uma massa pesada. Apesar de ser pão, é uma massa bastante leve, tá? E vamos começar a bater. Você pode ficar batendo e fazendo ao mesmo tempo, colocando, só adicionando. Só que por conta de eu estar gravando, então vou parar aqui para que vocês consigam me escutar bem, tá? Mais uma coisa importante, se você não tiver a batedeira, especialmente essas planetárias, que são bem fortes, apesar de, repito, a massa desse pão ser uma massa leve, você pode utilizar o liquidificador. A única diferença é que no liquidificador você vai bater toda essa primeira parte que eu vou passar, que é a parte mais líquida da receita. A parte das farinhas a gente vai misturar depois à mão, e aí se mistura tudo à mão, porque o liquidificador ele não daria conta de bater toda a farinha junto, tá? Então vamos pegar aqui, gente, mel, tá? Pode ser mel ou pode ser açúcar mascavo, mas preferencialmente o mel, tá? Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Então, mais ou menos 4 colheres de mel, tá? Se fosse seu açúcar mascavo, também seria umas 3 colheres. O açúcar mascavo de todos, disparadamente, é o melhor, justamente por ser integral, tá, gurias? O Demerara, por mais que tenha um super marketing em cima do Demerara, o Demerara nada mais é do que um meio termo do refinado pro integral. A única coisa é que ele não é tão refinado quanto o refinado tradicional, mas ele também não é integral, ele perde aquela cor, a cor tradicional do açúcar, né, gente, da cana, que vai realmente dar aquele tom marrom. Então, se puderem escolher, se não se importam com a cor de ser um pouquinho mais amarronzadinha, que particularmente eu acho linda, utilizem sempre o açúcar mascavo, quando for para utilizar açúcar, tá? E aí, vamos bater de novo. Agora, a gente vai colocar, então, 1 xícara de água morninha, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, bem cheinha, tá? Vou começar a bater aqui e a gente vai colocar bem devagarinho. Agora, o óleo de coco, tá? 3 colheres também de sopa. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a bater. E agora, olha que coisa mais linda, a gente vai utilizar aqui, então, o mix de sementes. Então, tem, vamos lá, gergelim preto, gergelim branquinho, semente de linhaça, semente de girassol, tem semente de linhaça dourada, poderia ter a preta também, semente de girassol, semente de abóbora, chia, tá? São esses os grãos que tem aqui. Volta a bater e coloco, ó, 3, tá? Um ponto muito importante, se porventura vocês cozinham para alguém que não está ainda acostumado à crocância deliciosa das sementinhas, é mais válido bater elas e triturar completamente no liquidificador. Vai ser mais válido no início até ir acontecendo essa mudança de hábitos e esse refinamento no paladar. A gente aqui em casa já é super acostumado a comer as sementes em todas as refeições, né, elas inteiras realmente, então eu gosto de só bater ali porque na batedeira ela só vai misturar e não vai triturar as sementes. Agora, ó, farinha de coco, já ouviu falar? Vamos pegar a mesma xícara que eu coloquei a aguinha, então essa é a medida que eu tô utilizando, meia. Vamos medir ali mais ou menos meia xícara de farinha de coco.
Então aqui a gente já entra na parte, né, dos secos, como eu falei pra vocês. Então se vocês fossem fazer no liquidificador, essa é a parte que vai ser misturado à parte pra depois bater com o líquido, tá? Misturar com o líquido que foi batido no liquidificador. Então vamos lá. Volta a bater aqui. E agora, ó, gente, polvilho doce, tá? 4 colheres também. Vamos colocar aqui. Bater de novo. Agora, gente, tá aqui amido de milho, tá? Conhecida maisena, coloquei aqui nesse potinho já, porque você pode comprar tanto em caixa quanto a granel. A gente compra a granel e tá aqui, então. Vou colocar lá, bater 4 colheres, tá? E a última eu vou colocar mais rasa, né? Que as primeiras estavam bem cheias. Sal. Aí agora, gente, nós vamos utilizar os fermentos. Então, eu vou utilizar 2 fermentos. O fermento biológico, que é o fermento de pão, tá? Depois eu vou utilizar também o fermento de bolo, que é o fermento químico. E ainda não coloquei, vou colocar depois do fermento de pão a farinha de aveia. Então, vamos lá. Sobre o fermento biológico, uma colher bem cheia, tá? Vou colocar aqui a bater. Farinha de aveia. Vocês ouvirem, ao todo vai dar mais ou menos 2 xícaras e meia de farinha de aveia, tá? Vou colocar mais meia. Por fim, gente, para essa receita, como vai polvilho, vai amido, a gente vai colocar também o fermento orgânico, tá? Fermento orgânico não, fermento orgânico sim, mas fermento químico, fermento para bolo, tá? Então vamos lá, vai ser uma colherinha também. Aqui, ó, gosto muito desse fermento aqui. Vou pegar uma colher também bem cheinha. Tá? Quase, quase, ó, a gente utiliza bastante aqui em casa, então vou botar aqui pra ser mais fácil. Tá aqui. E agora que a gente bate, movimenta suavemente. Gente, vocês podem observar que a massa, ela é, ó, firme, tá? Mas ela é um firme molinho, que se vocês forem ver lá dentro, ó, eu mexendo, ela é um firme molinho. Ela não é aquela massa de pão que daria pra gente bater na mão, sovar na mão e ela desgrudar dos dedos, tá? Então, ela tem uma textura bem molinha, bem mais mole do que se a gente fizer aí com uma farinha de trigo com glúten normal, tá? Ó, já deixei aqui prontinhas, gente, untadas com óleo de coco. Então, unta com olhinho de coco e com a farinha de aveia, tá? Então, óleo de coco em toda ela ao redor e farinha de aveia bem colocadinha, tá? Vamos colocar lá, então, a nossa massa. Então, vamos lá, gente, vamos dividir a massa aqui como se fosse para 2 pãezinhos, tá? Mais ou menos no meio ali. E vamos colocar aqui, então, num ladinho. Vamos pegar aqui, então, o restante da massa para colocar do outro lado do pãozinho. Lembrando aqui, gente, que não precisa espalhar tão perfeitamente, porque ele vai ficar mais ou menos 1h30 crescendo. Então, ele por si só já dá conta de se espalhar bem, tá? Pegar uma faquinha aqui, ó, pra ela soltar melhor. Eu consegui pegar mais. E vamos tentar espalhar um pouquinho, ó. Cantinho ali. E aí, vamos dar mais uma última espalhadinha ali, ó. Bem... Vocês podem ver que ele é firme, mas não é um firme que a gente não consiga espalhar, ó. Bem bacana, tá muito bonita essa massa.
E por fim, minhas divas, ó, aveia em flocos, tá? Aveinha que a gente vai colocar por cima, vai ficar bem bonito, vai dar uma beleza final aqui pra nossa massa. A gente já coloca agora por cima, ela vai crescendo junto. Tá aqui, bem jogadinho. Aqui também, opa, o cantinho pegou mais ali, vai ficar um cantinho... Tô fazendo com a mão esquerda aqui, gente. Pronto. E agora a gente vai deixar crescer, tá? Vai crescer mais ou menos 1h30. Isso contando, gente, com uma temperatura média aí de 25, 30 graus. Agora, se você mora num lugar que faz frio, como aqui faz frio no inverno, tem dias que tá bem frio, tem dias que tá em 10, 5 graus, é interessante colocar dentro do forno, numa temperatura média de 25 graus. Então, tenta colocar o forno para ele ficar nos 20, 25 graus ali, que você vai sentir o calorzinho já, mas ele não chega a assar o pão. E aí coloca com um paninho por cima. Vamos colocar então um paninho aqui por cima. Daqui 1h30 a gente volta pra ver como tá esse crescimento. Prontinho, já passou aí mais ou menos 1h30, 2 horas. Vamos dar uma olhadinha como está. Olha que coisa mais linda. Ó, gente, ele praticamente aí dobrou de tamanho, tá? Vocês não devem esperar que ele vai ficar gigantesco, né? Eu preferi fazer 2 menores e ele dobrou literalmente a quantidade, tá? Vamos colocar no forno então? Vamos primeiro... E vou colocar aqui o outro de ladinho. E temos os dois. Gente, olha só. Aqui, ó. Deixa eu fechar pra mostrar pra vocês. Aproximadamente aqui 180 graus. Eu coloquei em 35 minutos, mas ele vai dar uns 25, 30 minutos agindo. E coloquei aqui ligado em cima e embaixo. Se você não tiver o forno que liga em cima, também pode ser só embaixo.